Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Parabéns à igreja pelos seus 8 anos de atuação. Louvado seja Deus por isso. Que muitos outros anos se repitam para a glória de Deus. Hoje à noite quero falar a respeito da igreja. Nós estamos dando graças a Deus por mais um ano da igreja. Então eu queria falar a respeito do que é a igreja da perspectiva de Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos do verso 3 até o verso 14. Aqui nós temos talvez uma das melhores descrições do Novo Testamento do que seja a igreja. Nós vamos fazer a leitura, Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, e os irmãos lá da igreja de Éfeso, igreja que Paulo havia fundado fazia cerca de 3 ou 4 anos, tiveram notícia disso. E eles estavam preocupados com a prisão do apóstolo Paulo. Afinal, Paulo era o maior pregador do evangelho no século I. Homem que Deus tinha levantado para levar as boas notícias em Cristo Jesus a todo mundo. E agora ele estava preso em Roma. Então, havia essa preocupação da parte dos efésios com relação ao estado de Paulo, que ele toma conhecimento, provavelmente através de Epáfras, um obreiro que deve a sua origem espiritual provavelmente ao ministério de Paulo, no tempo que estava lá em Éfeso. Ele era de Colossos, uma cidade que não estava muito longe, e Paulo então resolve escrever uma carta para confortar aqueles irmãos. E aqui você tem talvez um bom exemplo do que eram as cartas. As cartas funcionavam como substitutas para a presença do apóstolo. As igrejas demandavam muito daqueles homens que foram levantados por Cristo para lançar o fundamento da igreja, e eles não podiam estar em todo lugar ao mesmo tempo para atender toda a demanda. Então, a carta funcionava como um substituto para a presença do apóstolo. A carta era para ser lida na igreja, durante o culto, e obedecida como se o próprio apóstolo estivesse lá, dizendo essas palavras. Paulo não pode estar em Éfeso para consolar, orientar, exortar os irmãos, mas ele pode escrever:
E ele escreve essa carta com o objetivo de dizer aos irmãos, primeiro, que a prisão dele está de acordo com os planos de Deus. Segundo, que a prisão dele está de acordo com aquilo que Deus planejou para a sua igreja. E ele faz uma exposição do que é a igreja, quais são os nossos privilégios como parte da igreja, e como é que a prisão dele se encaixa nisso. E ele termina dizendo quais são também as responsabilidades, como aquelas pessoas que são membros da igreja de Deus, elas deveriam andar. Se você me perguntasse um versículo que pudesse falar desse propósito, eu daria o capítulo 3, verso 13, quando ele diz: portanto, eu peço que vocês não desfaleçam nas minhas tribulações por vocês, porque nisso está a glória de vocês. Esse é o propósito da carta. Irmãos, não desfaleçam, não desanimem porque eu estou preso, porque eu estou sofrendo por causa de vocês. Na verdade, a minha prisão é glória para vocês, porque eu estou preso por anunciar o evangelho aos gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que estão distantes. Essa é a razão da minha prisão. Não fiquem alarmados, não fiquem preocupados. Na verdade, rendam graças a Deus, porque eu fui preso a serviço do evangelho e estou aqui como testemunha de Cristo Jesus. É isso que é a carta aos Efésios. Paulo dividiu a carta, geralmente, como ele faz, em duas partes. Na primeira parte, ele trata de toda essa questão teórica, não é teórica, doutrinária, não é que eu acabei de falar. O que é a igreja, para que é que Deus colocou a igreja, a união de judeus e gentios na igreja, e o ministério dele como apóstolo que resultou na sua prisão. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Capítulo 4 até 6, o apóstolo Paulo traz a parte prática. Quais são as implicações de tudo isso para a vida dos cristãos? Eu gostaria de poder cobrir toda a carta, porque é o tema da carta à igreja. Todos estudiosos do Novo Testamento sabem que, se querem estudar eclesiologia, a doutrina da igreja, eles vão para Efésios, porque aqui é onde Paulo dá uma visão muito clara a respeito do que é a igreja. Mas eu vou ficar só no capítulo 1, naquela parte que nós lemos, porque aqui já tem muita coisa para a gente falar, né? E o pastor disse que eu só tenho 2 horas. Então, eu não creio que eu vá dar conta. Vamos ver. Aqui do verso 3 até o verso 14 do capítulo 1, que eu li com vocês, o apóstolo Paulo lança a base dizendo o que é a igreja. E na língua original em que foi escrito a frase, foi escrita essa parte, é uma única longa sentença. É uma única longa sentença. É provavelmente a sentença mais longa de todo o Novo Testamento. Ele começa a falar no verso 3 e ele só termina no verso 14. É como se um pensamento fosse puxando o outro, uma ideia fosse trazendo outra e assim por diante. Tanto é que as Bíblias que são tem uma tradução mais literal, como a que eu estou lendo, ou a Almeida corrigida, ela não tem ponto aqui, do verso 3 até o verso 14. É ponto e vírgula ou vírgula, porque está refletindo literalmente o original, né? É uma frase só. Mas isso não deveria levar você a pensar que o apóstolo Paulo, assim, está dizendo o que é que vem na cabeça dele de qualquer jeito, porque se você prestou atenção, você viu que é uma sentença longa, mas muito bem planejada. Ela está dividida em 3 partes, cada parte dedicada a uma das pessoas da Trindade e terminando com a expressão para o louvor da sua glória. A primeira parte é do verso 3 até o verso 5 e termina no início do verso 6, quando ele diz: para louvor da glória de sua graça. Do verso 3 até o verso 6, Paulo está falando de Deus Pai, e como Deus Pai na eternidade planejou a igreja, e ele fez isso para o louvor da sua glória. E aí ele emenda falando do Filho, a quem ele chama do amado, e fala de como o amado veio ao mundo pagar o preço dessa igreja,
comprar essa igreja com seu sangue, que vai aí do verso 7 até o verso 11, e ele termina dizendo que ele fez isso a fim de sermos para o louvor da sua glória, verso 12. E aí ele entra no papel do Espírito Santo, que é através da pregação selar a verdade de Deus no coração desses que fazem parte da igreja. E tudo isso, verso 14, em louvor da sua glória. Então aqui você tem a Trindade trabalhando para que a igreja exista. Essa igreja é uma expressão visível dessa igreja. A igreja de Deus está espalhada pelo mundo. Igrejas locais são expressões geográficas visíveis, físicas da igreja de Cristo Jesus. É por isso que para entender uma, você tem que entender a outra. Para você entender o que é essa igreja, você tem que entender o que é a igreja de Deus. E isso lança base para que nós, inclusive, procuremos ser igreja cada vez mais biblicamente. Mas então vamos ver cada uma das atitudes aqui, ou pelo menos a participação, o envolvimento das pessoas da Trindade nesse plano maravilhoso que é a igreja de Deus. Primeiro, o papel do Pai. Está aí do verso 3 até o verso 6, Paulo começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção celestial nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo começa bendizendo a Deus, a quem ele chama de Deus e Pai do Senhor Jesus, e agradecendo porque ele nos tem abençoado, uma tradução possível, nos abençoou, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo está falando aqui de bênçãos que já foram dadas. Bendito seja Deus porque Ele nos tem abençoado, Ele nos abençoou. É alguma coisa que já aconteceu, não é alguma coisa que vai acontecer, mas alguma coisa que já aconteceu. Deus já nos abençoou, e nos abençoou, Paulo diz aqui, com todo tipo de bênção espiritual. Ele poderia falar das bênçãos materiais, aliás, nós sempre começamos assim, não é? Quando a gente acorda e vai orar, a primeira coisa que a gente ora é dizer assim: Senhor, eu te agradeço pela noite de sono, agradeço pelo novo dia, agradeço uma alimentação. Não tem nada errado, são coisas boas, vêm da parte de Deus. Mas não é interessante que Paulo aqui, ele começa dizendo: bendito seja Deus que nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Que bênçãos espirituais seriam essas? Salvação, justificação, redenção, santificação, glorificação. A lista é enorme, posso dar por ordem alfabética ou numerada, né? Dependendo da sua preferência, de tanta bênção espiritual que a Bíblia menciona. E Paulo começa com elas porque elas vão permanecer. Elas são bênção aqui e são bênção para a eternidade. Por isso, quando Paulo vai falar da igreja, ele começa falando que a igreja é aquele grupo de pessoas que foram abençoadas por Deus com bênçãos espirituais que vão durar toda a eternidade. Ele se refere aqui aos lugares celestiais, em Cristo. Lugares celestiais é uma expressão que só aparece nas cartas de Paulo, só aparece aqui em Colossenses, se não me engano, em Gálatas. E se refere ao mundo invisível que nos cerca, onde Deus habita, onde Cristo está sentado à direita de Deus, onde os anjos transitam, e é um mundo espiritual que intersecta com o nosso, se interpõe com o nosso, e que nós acessamos pela fé. Nós não vemos, não sentimos, não tocamos, não ouvimos, não provamos, mas ele é muito real, está ao nosso redor, e nós acessamos esses lugares celestiais pela fé em Cristo Jesus. É a única forma, não existe outra. De vez em quando esse mundo espiritual se manifesta, e é o que a gente chama de milagre, né? Uma intervenção sobrenatural de Deus. São ocasiões que estão debaixo da soberania de Deus fazer, nós não podemos provocar isso, mas apenas para dizer que Deus nos abençoou já com toda sorte de bênção espiritual no mundo espiritual, que começa aqui e que vai durar para toda a eternidade. De muitas bênçãos que Paulo poderia ter escrito para descrever,
ele pega duas. Como eu disse, são muitas bênçãos espirituais, mas ele escolhe duas para mencionar e desenvolver. Eu creio que ele escolheu essas duas porque é dessas duas que todas as outras procedem. A primeira é a eleição, a escolha. Veja, ele diz: bendito Deus de Pai que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Aí vem no verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A primeira bênção que Paulo menciona aqui, que Deus na eternidade nos deu, foi a escolha, que a gente chama de eleição. Deus nos escolheu. Claro, essa é a raiz de todas as demais bênçãos, não é verdade? Exatamente, Deus nos escolheu para nos fazer o bem, e é daí que vem todas as demais bênçãos espirituais e materiais, dessa escolha que Deus fez. Quando ele diz que Deus nos escolheu, está evidente que houve uma separação. A ideia é que Deus olha a humanidade no seu pecado, na sua queda, e de entre a humanidade perdida, Deus escolheu para ele quem ele quis. A ideia da queda da humanidade está no capítulo 2. Você vai ver do verso 1 até o verso 3, você pode ler depois. Paulo vai descrever o estado real da humanidade: mortos em ofensas e pecados, escravo do mundo, escravo do diabo, escravo da carne, dos pensamentos, filhos da ira, filhos da desobediência. Esses são os adjetivos e expressões que Paulo usa para dizer o estado da humanidade. Olhando essa humanidade, Deus escolheu. Quem usou essa palavra, escolheu, foi o apóstolo Paulo. Eu não tenho culpa, estou lendo o texto e explicando. Ele está dizendo que Deus nos escolheu, e toda escolha significa isso: você olhar para um conjunto de coisas e dizer, eu quero essas e não quero essas, porque na hora que você diz, eu quero essas, você deixou as outras, é evidente. Então Deus fez uma escolha na eternidade, olhando a humanidade, e essa escolha, Paulo diz aqui, foi nele. Quem é o ele, que não está nomeado aqui? É só olhar o contexto. Ele bendiz a Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos escolheu nele, no nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo diz que essa escolha foi feita em Cristo? Eu creio que é para deixar claro que não foi por mérito. Não foi por nada que Deus previu que você faria, ou por qualquer mérito que Deus sabe que você teria, mas Deus nos escolheu com base nos méritos de Cristo. Não foi por nada. É por isso que no final ele vai dizer que toda a glória é de Deus, para o louvor da sua glória. Porque se a escolha fosse baseada em qualquer coisa que você fez, ou que Deus previu que você faria, ele não podia terminar dizendo para o louvor da sua glória. Teria que dizer para o louvor da tua glória, porque depende de ti. Mas não é assim que ele termina. Ele termina dizendo, para o louvor da sua glória. Deus nos escolheu nele. Para deixar ainda mais claro, ele diz, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando você não tinha feito nada ainda, você não tinha nem nascido, você nem existia, e Deus já escolheu em Cristo. Deus escolheu em Cristo. Para quê? Verso 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Por isso que eu disse que essa escolha foi Deus olhando a humanidade perdida. Porque se Deus escolheu pessoas para serem santas e irrepreensíveis perante ele, é porque as outras não eram, ou porque antes não eram. Porque se antes já fossem, não precisaria haver escolha. Então Deus escolheu pessoas para serem santas e irrepreensíveis. Isso significa que essa escolha foi feita, Deus olhando a humanidade caída e perdida nas suas ofensas e pecados. E de entre a humanidade perdida, Deus tomou aqueles que ele quis para que fossem santos e irrepreensíveis perante ele. Está aqui a razão da escolha. Às vezes, queridos irmãos e amigos, com razão, não é? Porque isso aqui não é uma doutrina fácil, não é? Eu só estou falando porque está aqui, não é? Senão eu não falaria, não teria como. Mas algumas pessoas dizem, mas se eu sei que Deus me escolheu,
para ser, se Deus me escolheu e que eu sou dele e que eu vou para o céu, isso aqui não me deixa mais assim relaxado para eu pecar à vontade, não é uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou viver de qualquer maneira. Não, querido, você não entendeu. Deus escolheu você para ser santo. Se não tem santidade, não teve eleição. Como é que você sabe que você foi escolhido? Porque você está vivendo uma vida de santidade diante de Deus. Como é que você acha que você foi eleito, se você está vivendo uma vida de imoralidade, de dureza de coração, de perversão moral, espiritual, longe de Deus? Eleito como? Como eleito? Como é que você sabe que você foi? Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a razão da eleição. E é por isso que você não precisa ter medo dessa doutrina, porque, na verdade, ela é a raiz da santidade. Você sabe que você deve ser santo, porque foi para isso que Deus lhe escolheu. Foi por isso que Deus lhe distinguiu de entre a humanidade caída, para você ser dele. Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para deixar claro que não é mérito nenhum seu. Se fosse mérito seu, ele não teria escolhido você para ser santo, porque aí você já era, não é? Então só faz sentido dizer que escolheu para ser santo, se antes você não era. Portanto, nunca foi por mérito, nunca foi por alguma coisa que Deus viu que você faria, mas segundo a sua soberana vontade. E aqui está a igreja. Você quer saber o que é a igreja? A igreja é isso aqui. A igreja é o conjunto de pessoas que Deus, desde a eternidade, para a sua glória, escolheu para serem santas e irrepreensíveis diante dele, nesse mundo e no mundo vindouro. É isso que é a igreja, biblicamente falando. É esse povo separado do mundo, pela soberana graça de Deus e pela sabedoria de Deus, para sermos exatamente isso aqui. A segunda bênção que Paulo escolheu falar é predestinação, e mais uma vez eu vou dizer, não fui eu que escolhi essa palavra. Está aí no final do verso 4 em diante. Ele continua dizendo: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Qual a diferença entre escolha e predestinação? A escolha é o ato pelo qual você faz, a escolha é o ato da separação. Eu escolho esses em Cristo, não com base no mérito deles, para serem meu povo, santo e irrepreensível por toda a eternidade. E eu os predestino para serem meus. Esse é o destino que eu dou para eles na eternidade, eles serão meus, que é exatamente o destino que ele diz aqui, ó. Nos predestinou, início do verso 5, nos predestinou para ele. Então, esse é o objetivo da predestinação. Deus predestinou um povo para ser o povo dele. Isso significa que, se Deus quisesse que o mundo todo fosse o povo dele, ele não precisava predestinar ninguém. Se ele predestinou, é porque ele não vai ter o mundo todo como povo dele. Vai ter inferno, vai ter sofrimento, vai ter castigo, vai ter eternidade em trevas, vai ter. Senão, não faz sentido Deus dizer predestinou para ser dele. Predestinou para ser dele, para ser dele. Muito bem. Para muita gente isso é injusto. Mas espera aí, você tem a humanidade toda, Deus escolhe alguns, predestina para serem dele. Isso não é injusto? Seria injusto se todos tivessem direito. Se todos vocês tivessem direito de ir para o céu, se todos vocês tivessem direito de viver eternamente na presença de Deus, e Deus resolvesse dar esse direito somente a 10 aqui, 15 aqui, 20 ali, 30 ali, Deus seria injusto. Porque Ele está tirando o direito de quem tem. Mas vocês não têm direito nenhum.
Vocês são pecadores como eu. O único direito que vocês têm é receber justiça de Deus. E se a justiça de Deus for aplicada a vocês, é condenação eterna. Por isso, nunca diga assim: Deus, eu só quero o que é meu, me dá o que é meu de direito. Não faça isso. Não peça a Deus para Deus lhe dar o que é justo. Porque se Deus aplicar a justiça dele sobre você, você será consumido pela ira santa de Deus, porque você é um pecador, você sabe disso, você é corrompido até o mais profundo da sua alma, as intenções do seu coração, as suas ações, suas palavras, suas decisões. Portanto, quando Deus resolve salvar alguns e não todos, Ele não está sendo injusto. Paulo considera, na verdade, um ato de amor. Veja só, final do verso 5, final do verso 4. E em amor, nos predestinou para Ele. Em amor. Por que é um ato de amor? Porque Deus poderia ter deixado o mundo inteiro ir para o inferno. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, e que serão esses que Ele escolheu e predestinou, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está aí o grande amor de Deus. Ele nos predestinou para Ele. Aí ele continua aqui, olha, verso 5. Para a adoção de filhos, para que fôssemos adotados como seus filhos. O que é que isso significa? Significa que a humanidade não é filha de Deus. Porque se a humanidade toda fosse filha de Deus, por que Paulo diria: Deus nos predestinou para sermos filhos adotados dele? Então nós nos tornamos filhos de Deus mediante a graça da redenção em Cristo Jesus. É verdade que você pode chamar as pessoas de filhas de Deus no sentido de que elas foram criadas por Deus, mas não no sentido filial de amor eterno, que envolve redenção e salvação eternamente, para todo o fim da história. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para sermos filhos adotados. Aí Paulo repete, olha, por meio de Jesus Cristo, para deixar claro que não é por você, não é por seu mérito, não é porque você merece, não é porque você é melhor do que alguém, mas por causa dos méritos de outro. E esse outro é Jesus, que ele vai falar mais adiante. E para que fique mais claro, ele diz ainda, olha, no final do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Em português, beneplácito quer dizer bom prazer. Porque isso aqui, beneplácito, não é português, não é? É uma língua muito antiga, que ninguém sabe o que é beneplácito. Mas significa o bom prazer. Então, Deus fez isso de acordo com o bom prazer da sua vontade. Pergunta, por que Deus fez isso? A resposta é, porque Ele quis. Ele teve prazer em fazer, segundo o bom prazer da sua vontade. Ele não pediu sua opinião, não pediu a opinião dos anjos, não pediu a opinião de ninguém. A Santa Trindade, as três pessoas confabularam, foram para a prancheta, desenharam a igreja e executaram o plano todo, porque eles quiseram fazer isso, falando das três pessoas. Deus quis fazer isso, segundo o bom prazer da vontade dele. Não foi por qualquer outra coisa, não. E para que tudo isso? Verso 6, para louvor da glória da sua graça. Ou seja, para que a sua, que é cheio de palavras, aqui são 3 palavras, né? Para você ver a conexão delas aqui, fica complicado. Para louvor da glória da sua graça, poderia ser traduzido, para que nós louvássemos a sua graça gloriosa. Para que a eternidade afora, nós louvássemos esse Deus, cuja graça é tão gloriosa, que tomou criaturas pecadoras, perdidas como seus filhos, e os escolheu e predestinou para Ele, para que fossem santos por toda a eternidade, para que convivessem juntos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. E Deus fez isso porque Ele aprouve, porque Ele quis, porque Ele teve prazer.
Ele fez isso para o louvor da glória da sua graça. Você quer saber o que é igreja? Igreja é isso aqui. A igreja é esse povo escolhido, predestinado por Deus, para o louvor da glória de Deus, um ato de amor feito em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que o resultado final fosse esse povo, filho de Deus, santo e irrepreensível, como Deus deseja. Amém? Fecha-se o primeiro ato. Paulo aqui havia desvendado um pouquinho das regiões celestiais e nos revelou Deus Pai debruçado na prancheta, não é? Pensando, resolvendo tudo isso. E agora vamos para a segunda parte, porque nós temos um problema aqui. Paulo disse que Deus escolheu e predestinou pecadores, pessoas para serem santas e para serem adotadas como filhos. Só que Deus, sendo santo, como Ele pode fazer isso com pecadores? Como é que Deus, o Deus santo, que não pode nem contemplar o pecado, pode receber como filhos pessoas como vocês e como eu, manchados pelo pecado, indignos, merecedores, na verdade, não do seu amor, mas da sua ira? E é aqui que Deus Filho se apresenta. Deus Filho se apresenta e diz: eu vou resolver esse problema. Veja o que diz Paulo aqui, no final do verso 6. Depois de dizer que ele fez tudo, Paulo, Pai, fez tudo isso para o louvor da sua glória, ele diz: louvor da glória da sua graça, graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Quem é esse amado aqui? Esse amado é Jesus. Ele não é nomeado porque não precisa, está no contexto. O amado é Jesus. Em que sentido ele é amado e eu mais do que eu? Em que sentido ele é o amado? Né? Nós somos amados, já vimos aqui, né, que Deus nos amou. Mas ele é o amado. O Pai ama o Filho eternamente. Paulo está falando aqui das relações intratrinitarianas. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai. As três pessoas da Trindade se amam, conversam entre si, se completam e são absolutamente felizes e perfeitas e completas em si mesmas. Deus nunca teve necessidade alguma fora de si. Ele não criou o mundo e a gente, como às vezes corre por aí. Deus estava se sentindo sozinho, resolveu criar o homem. Deus nunca se sentiu sozinho. O Pai ama o Filho eternamente. Deus é o ser totalmente feliz, autocontido. Ele não precisa de nada fora dele. Ele faz as coisas segundo o bom prazer da sua vontade. Ele faz porque quer, não por qualquer necessidade do seu ser ou necessidade externa. O amado é a segunda pessoa da Trindade. É Jesus Cristo, é o Filho de Deus, amado eternamente do Pai. E ele então se apresenta. E agora o cenário, agora não é mais as regiões celestiais, mas o cenário agora é a terra, porque fala de sangue, não fala? Fala de sangue, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Ele sangrou. Se ele sangrou, ele teve que assumir uma natureza humana. Aqui está pressuposta a encarnação. Foi assim que Deus resolveu. Deus Filho assumiu uma natureza humana. Não é que ele se tornou humano, mas que ele adicionou uma natureza humana à sua natureza divina. E ele se tornou Deus homem para todo sempre. Ele adicionou a natureza humana para que ele pudesse morrer por esses que Deus escolheu e predestinou para resolver o problema do pecado, para que eles pudessem ser recebidos como filhos adotados, porque é nele que nós temos a redenção. Para que nós pudéssemos ser de Deus, tínhamos que primeiro ser redimidos. Para que a igreja pudesse ser de Deus, ela primeiro tinha que ser redimida. Redimida da sua culpa, redimida do pecado, da escravidão, da iniquidade, da corrupção.
ela precisava ser perdoada. Veja, porque redenção aqui no verso 7 é a mesma coisa da remissão de pecados. Pecados precisam ser remidos ou remitidos, que significa perdoados. E é isso que Deus Filho veio fazer quando assumiu uma natureza humana. Ele representa a sua igreja, e como representante da sua igreja, ele vai à cruz, e na cruz ele paga até o último centavo da dívida do seu povo diante do Pai. Ele bebe até a última gota do cálice da ira de Deus, de maneira que já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. É assim que a igreja é perdoada, assim que a igreja é recebida pelo Pai, purificada, santa, porque o amado nos substitui na cruz, ele nos representa na cruz, representa o seu povo, derrama seu sangue. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão, porque ali na cruz ele resgata a sua igreja, a sua amada igreja, derramando o seu sangue precioso. Isso, veja aí o final do verso 6, graça que ele nos concedeu gratuitamente. Eu gosto quando Paulo fica acumulando essas palavras, né? É talvez ainda o remanescente do hebreu que existe nele, porque no hebraico uma das formas de você destacar ou dar ênfase a uma coisa é você repetir aquilo que designa a coisa: santo, santo, santo. Isaías não está falando das três pessoas da Trindade, ele está dizendo que Deus é santíssimo, só que em hebraico você diz isso assim: santo, santo, santo. E aqui quando ele diz, final do verso 6, Deus fez tudo isso para louvor da glória da sua graça, concedida gratuitamente. Três coisas para dizer que é de graça. Graça concedida gratuitamente, é de grátis mesmo, não é? Não tem outra palavra. E por que isso? Mais uma vez, para poder dizer no final, para o louvor da sua glória. Cristo veio e morreu não porque ele viu que você merecia, que um dia você iria aceitar, que um dia você iria ser uma pessoa boa. Não, ele fez isso gratuitamente para louvor da sua graça. Quando a gente entende a graça de Deus, a vida da gente muda. Um dos maiores problemas no meio evangélico é o legalismo. É a tentativa de comprar Deus, obter o favor de Deus, merecer coisas de Deus através de práticas religiosas, propósitos, campanhas, rituais, liturgias, como se você de alguma forma merecesse ou adquirisse de Deus algo que partisse de você. Compreender a graça de Deus é uma experiência transformadora para o cristão. E ao contrário, em vez de se tornar um cristão despreocupado com as demandas éticas do Evangelho, ele vai se tornar mais e mais zeloso da vida santa e de uma vida espiritual com Deus, porque ele agora é motivado pelo amor, pela gratidão, porque ele sabe que é pela graça. Ele pergunta a Deus: o que é que eu faço para agradar ao Senhor, depois de tudo que o Senhor me deu? E Deus então lhe mostra o caminho da santidade, que ele trilha com alegria, ao contrário daquele outro que quer ser santo para poder merecer de Deus alguma coisa. O Evangelho não cansa de enfatizar, é por graça. E quando a gente entende isso, a gente entende o que é a igreja. A gente é compassivo uns com os outros. Quem experimentou a graça de Deus não julga, não condena, mas ama, perdoa, quer ajudar, é firme, porque tem que ser firme, sabe que as demandas de Deus não podem mudar, mas essa firmeza é expressa em graça, em sabedoria, em amor, em compaixão, em misericórdia. Falta muita misericórdia no meio da igreja. Os cristãos às vezes são chamados de o povo mais cheio de autojustiça que pode existir no mundo. Mas um cristão arrogante é uma contradição em termos, que a gente chama um oxímoron, né? É um oxímoron, é uma contradição em termos. Ou é cristão ou é arrogante, mas ele não pode ser as duas coisas.
Se ele conheceu a graça de Deus, ele não pode ser as duas coisas. E é tudo pela graça, graça concedida gratuitamente no seu Filho amado, a redenção de pecados. Final do verso 7, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Graça derramada de maneira abundante, transbordante sobre nós. Isso, quando é compreendido, muda a vida da pessoa. Mais uma coisa, antes de passar para o papel do Espírito Santo. O Filho não somente veio resgatar a sua igreja, mas veio dar entendimento à igreja. Veja o que diz aqui no verso 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua intenção, seu bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A chave para a gente entender essa parte aqui é o que Paulo diz aqui no verso 9, de que Deus nos desvendou em Cristo o mistério da sua vontade. O que é o mistério? Que vontade misteriosa é essa? Primeiro, que vontade é essa? E segundo, em que sentido ela é misteriosa? A vontade de Deus é esse plano que nós estamos estudando até aqui. A vontade de Deus foi ter um povo para Ele mesmo. Agora, só que esse plano era misterioso, porque no Antigo Testamento ele não era tão claro, embora estivesse lá através dos símbolos, das figuras, dos tipos, das instituições, das personagens, das histórias, o altar, os sacrifícios, o sacerdócio, as ofertas, estava tudo lá na lei de Moisés, estava tudo lá nos profetas. Profetas Isaías, capítulo 53, descreve a morte do servo sofredor, morrendo pelo pecado do povo de Deus. Então estava tudo lá, mas como que com um véu, meio que obscuro. Mas agora, quando Cristo veio, quando Ele assumiu a carne humana e se tornou um de nós, Ele desvendou o mistério da vontade do Pai. Ficou claro que desde o início a vontade do Pai era que o Filho morresse para resgatar a sua igreja. E agora nós sabemos quem somos, de onde viemos, por que existimos e para onde vamos. Porque esse plano está aqui, verso 6, verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu prazer que propusera em Cristo. Está aqui, verso 10, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. A vinda de Cristo, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, esses eventos formam o que a gente chama a dispensação da plenitude dos tempos. Os tempos alcançaram a sua plenitude com a vinda de Cristo. Não é à toa que o mundo é dividido entre antes dele e depois dele, porque a vinda dele marca o centro da história. O centro da história. Então, o cristão, ele tem agora uma visão do que é o mundo e da história. Eu sei que a história tem um começo, tem um meio e caminha para um fim. Esse meio já aconteceu, a plenitude da dispensação dos tempos. Cristo veio e Deus fez tudo convergir nele. Ele é o centro de todas as coisas. E agora nós aguardamos a consumação. Sei quem sou, sei o que é que estou fazendo aqui, sei para onde vou. Isso me ajuda a responder a pergunta: Deus, qual é o meu papel no mundo? Deus, o que é que o Senhor quer de mim nesse mundo? Deus, por que é que eu existo? Deus, por que é que o Senhor não me leva logo? O cristianismo traz as respostas mais coerentes para as grandes questões existenciais da vida, a partir de trechos simples como esses. Na época que Paulo escreveu isso aqui, as pessoas viam a história como sendo algo que se repetia em círculos, ou algo totalmente aleatório. Mas o cristão não crê em sorte, destino, azar ou acaso. Ele sabe que tem um Deus, que tem um plano elaborado na eternidade e que Ele está agindo no mundo. Nós chamamos isso história da redenção. São os atos salvadores de Deus na história. Deus está agindo na história humana, levando essa história ao seu cabo e à sua consumação.
O cristão sabe disso, por isso a vida dele faz sentido. Não é como os pagãos, que estão diante de um mundo assustador, onde as coisas parecem acontecer ao acaso, como um trem descarrilhado, onde parece não ter propósito, razão de existência. Mas não o cristão, ele sabe a história, ele sabe que a história faz sentido, o mundo faz sentido, há um Deus que está no controle, e ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi isso que Cristo veio fazer, nos dar entendimento do plano de Deus. E não terminou aí, verso 11, eu disse que ia terminar, né? Uma dica para vocês, nunca acredite no pastor quando ele diz assim, estou terminando, viu? Porque nunca é verdade. No verso 11, você tem mais uma coisa que o Filho fez, nele digo, ou através de quem nós somos feitos, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Aqui é o filho chegando para o pai dizendo, Pai, assumirei a natureza humana, morrerei pelos teus. E o pai diz, e eu darei esse povo a ti, como recompensa do teu trabalho. Nós somos feitos a herança de Cristo. Quer saber o que é a igreja? A igreja é a herança de Cristo, como resultado do trabalho que ele fez na cruz. Você é de Cristo, você é a recompensa de Cristo. Você é a recompensa de Cristo. Fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Paulo está repetindo mais uma vez que tudo isso é pela graça de Deus, não é por mérito, mas que Deus predestinou a sua igreja para ser a herança de Cristo. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus. É por isso que aqui mesmo na carta aos Efésios e em outras correspondências, você vai encontrar metáforas que falam da união de Cristo com o seu povo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é a raiz, nós somos a árvore. Ele é a base e nós somos o edifício. O que essas metáforas têm em comum? É que elas falam dessa união orgânica de Cristo com o seu povo. Estamos unidos a Ele porque nós somos aquilo que Ele veio comprar, aquilo pelo qual Ele deu o seu sangue, aquilo que Ele resgatou com a sua morte. Somos dele, pertencemos a ele. Quer saber o que é a igreja? É exatamente o corpo de Cristo, do qual o casamento é uma ilustração. Por isso que nós valorizamos, por isso que os cristãos valorizam tanto o casamento, porque o casamento é uma figura dessa relação de Cristo com a sua igreja. E tudo isso, mais uma vez, final do verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Oh, glória. Amém, né? Amém. A gente pode dar glória, né, pastor Luciano? A gente não está na presbiteriana, né? Quando a gente está lá na presbiteriana, a gente não dá não, né, pastor? A gente dá sim. Dá sim. Bem baixinho, mas dá. Agora temos um outro problema. O Pai planejou na eternidade. Ele escolheu, predestinou um povo para si, para o louvor da sua glória. O Filho veio há 2000 anos atrás, tomou sobre si a carne humana, se tornou um de nós, nos representa na cruz, paga o preço da nossa adoção, somos justificados pelo seu sangue. A pergunta é, como é que alguma coisa que foi planejada na eternidade e que aconteceu há 2000 anos atrás me alcança hoje, eu morando em 2023 em Recife? Como é que isso me alcança? E aqui agora é a vez da terceira pessoa da Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica. O Espírito aplica. É o Espírito Santo que através da revelação dessa vontade, através dos séculos, ele chama e reúne aqueles que Deus na eternidade escolheu e por quem Cristo morreu. Veja como Paulo diz aqui,
Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Agora presta atenção aqui. Nós, que de antemão esperamos em Cristo. Quem são esses com quem Paulo se identifica, dizendo assim, nós, que de antemão esperamos em Cristo? Era quem? Os judeus, né? Não era isso? Os judeus não esperavam a chegada do Messias, e Paulo era judeu. Então ele diz, nós esperávamos a chegada do Messias, em quem também vós, quem são vós? Os efésios, que não eram judeus, eles eram gentios, eles não tinham esperança messiânica, escatológica, não tinham essa expectativa. A igreja é feita de judeus que creram no Messias e de gentios a quem o Messias foi anunciado e que não tinha expectativa. Então, a igreja, isso Paulo vai desenvolver no capítulo 2, se você quiser depois ver, segunda parte do capítulo 2, ele vai falar da igreja como sendo um único corpo feito de judeus e gentios crentes. Mas ele está só antecipando aqui. Em quem nós, que de antemão esperamos em Cristo, e também vós, agora olha a sequência, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Em Cristo, nós, eu como judeu, e vocês, efésios, nós estamos. E como é que nós estamos em Cristo? Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Aqui está a chave. Como é que Deus, então, chama essas pessoas que Ele elegeu lá na eternidade e por quem Cristo morreu? Através da pregação do Evangelho, o que responde à pergunta sincera que muitos cristãos têm. Mas se Deus já predestinou, pregar por quê? Está aqui sua resposta. Porque é através da pregação que Deus vai chamar os seus eleitos. É por isso que eu prego aonde eu posso. Eu não sei quem são os eleitos, eu não sei, mas eu sei que através da minha pregação, Deus vai chamá-los. E é por isso que Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o meio pelo qual o Espírito Santo chama os eleitos de Deus, através da palavra. Vocês ouviram a palavra da verdade. Para ouvir alguém tem que pregar, não é? Ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Porque até agora alguém pode ter dito assim, pastor, Deus predestinou, eu não tive nenhuma participação. Cristo morreu por mim, eu não tive nenhuma participação. Mas como é que fica isso aqui? Ah, sim, mas você tem de crer. Essa é a sua participação. Deus não crê no seu lugar. Deus não crê no seu lugar. O Espírito Santo não crê no seu lugar. Crer é o que você tem de fazer. Só que você só vai crer porque o Espírito de Deus, pela palavra pregada, pelo Evangelho anunciado, vai chegar no seu coração, vai convencer você, como o rapaz que conquista a moça, com palavras bonitas, doces, linguagem maravilhosa, até que você, de livre e espontânea vontade, diz, eu creio. Deus lhe elegeu lá na eternidade. Cristo morreu por você há 2000 anos. E num determinado momento da sua vida, voluntariamente, você vai dizer, eu creio. O meu sogro, pastor Francisco Leonardo, ele costuma contar uma história que eu gosto muito, para ilustrar. É isso aqui, imagine que isso aqui é uma rua, né? Uma rua bem movimentada. E tem uma porta bem grande aqui, e em cima está escrito, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dezenas de pessoas passam por ali, leem aquele letreiro, e algumas leem e dizem assim, isso não é para mim, eu não quero, não estou interessado. Outras passam e dizem, eu não estou cansado e oprimido. Outras param, dão uma olhadinha assim, continuam o caminho. E aí para uma pessoa, olha e diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso é para mim, eu estou cansado, eu estou oprimido, isso é para mim. E a pessoa entra.
Ela entra completamente. Quando ela entra, ela olha para a porta do lado de dentro, e lá em cima está escrito: só pode vir a mim aquele que o Pai o trouxer. Antes de entrar, você percebe que é uma decisão sua. Depois que entrou, você se ajoelha e diz: Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe, porque se não fosse teu Espírito Santo, eu não teria tomado essa decisão, não é verdade? Quando você se ajoelha de noite para agradecer a Deus a salvação, como é que você ora? Eu me agradeço porque eu tomei a decisão, é assim que você ora? Todo mundo de joelhos entende isso aqui. É graça. Você creu pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, como Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, no verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso remete para o que vem antes, inclui a fé, não vem de vós, é dom de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Ele toma a pregação da palavra, ele traz a palavra ao coração, ele convence, ele ilumina, ele chama, ele atrai com cordas de amor, a ponto de que você, livre e espontaneamente, se ajoelha diante do Salvador e diz: eu sou teu para todo sempre. Amém? E dessa forma o Espírito Santo sela a palavra no coração. Esse está selado, como está dito aqui, não é? Foste, final do verso 13, tendo crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui é autoexplicativo. O Espírito Santo é o selo do plano de Deus. Aquele que o Espírito Santo sela, não tem como voltar. Agora imagine, eu sei que tem alguns irmãos que dizem assim: não, o crente pode perder a salvação. Mas como, não é? Foi eleito na eternidade, foi escolhido, foi predestinado, o filho morreu por ele, foi adotado, foi chamado pelo Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, e Deus não é capaz de segurá-lo até o dia da redenção? Que salvação incompleta é essa? A salvação completa é quando Deus lhe resgata do inferno e lhe sustenta até a glória. Menos do que isso, não é salvação bíblica. Não é. O Espírito Santo, ele funciona como selo, essas palavras são seladas, essa verdade é selada no nosso coração. E não só isso, terminando agora de verdade, 14, o qual é o penhor da nossa herança. Olha o que é que Deus fez, nos deu uma garantia. Todo mundo sabe o que é um penhor, não é? Você está liso, não tem nada, mas tem aquele relógio Rolex que seu pai deixou de herança para você. Você vai lá naquela casa de penhor, pega dinheiro, deixa o Rolex, e o Rolex funciona como um penhor de que você vai voltar para pagar o que você deve, resgatar, né? Você vai voltar com dinheiro para resgatar o Rolex. O Espírito Santo é o penhor que Deus nos dá, a garantia de que Ele vai resgatar a sua propriedade. Está vendo aí no verso 14? Até o resgate da sua propriedade. Nós somos, já dissemos, né? Somos a propriedade de Deus. Só que aqui estamos no mundo ainda, Deus ainda virá resgatar a sua igreja, e até que Ele venha, Ele nos deu um penhor, Ele nos deu uma garantia, que é o Espírito Santo. E por que é que Ele fez tudo isso? Final do verso 14, em louvor da sua glória. Essa é a resposta que a Bíblia dá a toda a questão. Por que que Deus não sabia que Adão ia pecar? Por que que Ele criou Adão? Para o louvor da sua glória. Por que que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Para o louvor da sua glória. Por que que Deus permite o sofrimento no mundo, guerras? Para o louvor da sua glória. De uma forma que nós não compreendemos plenamente, no final, tudo será para o louvor da glória deste Deus sábio, justo, santo e verdadeiro, a quem nós não podemos imputar engano, injustiça ou maldade, porque Ele é muito acima de nós. E em graça e misericórdia quis ter um povo para si, que é a igreja. Eis a igreja de Deus. Louvamos a Deus hoje por 8 anos dessa comunidade, que é uma expressão dessa igreja. E motivos temos, não temos?
de dizer a Deus: que privilégio fazer parte do teu povo e aguardar a nossa redenção final até o resgate da tua propriedade, em louvor da tua glória. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome. Não temos palavras, ó Deus, para dizer como o nosso coração transborda de gratidão, de gozo, ao meditar nessas verdades profundas que o Senhor revelou através daquele velho prisioneiro, naquela prisão lá em Roma, mas cujo coração era cheio da tua glória. Te damos graças pelo apóstolo Paulo, te damos graças por essas palavras que ele escreveu, divinamente inspirado pelo Senhor, de maneira que nós entendemos o que é a igreja, o que nós somos e de que maneira podemos participar, Senhor Deus, da tua vida aqui nesse mundo. Abençoa essa querida igreja, que é a expressão da Igreja de Cristo. Abençoa, unge, Senhor, os teus servos que aqui ministram a tua palavra. Usa cada um deles para a tua glória. Cada pessoa, Senhor, seja cheia do teu Espírito Santo. É o que nós pedimos agora em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos, obrigado pela paciência, parabéns pelo aniversário. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.